A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, abram a Escritura, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou o evangelista Marcos, no seu capítulo 8, a partir do versículo 31. Evangelho segundo registrou Marcos, seu capítulo 8, a partir do versículo 31. Todos já encontraram? Vamos ler? Na epígrafe diz o seguinte: Jesus prediz sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a este respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Ele lhes disse: Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Pai Santo, Pai Eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Pai e Senhor, em o nome de Jesus nós oramos e te pedimos que o Senhor possa ser glorificado por intermédio da sua palavra. Que o Senhor alcance corações que aqui estão, corações que vão ouvir a mensagem por intermédio da internet. Que o Senhor Deus possa se apropriar desta ferramenta que nós temos de trabalho para alcançar novas vidas e também, Senhor, para dar um norte, um direcionamento para aqueles que disseram que iam te seguir e, no entanto, estão como o filho daquele homem, um dos filhos daquele homem que ao pai dizer: Senhor, vá hoje trabalhar na minha vinha. Ele disse que ia, mas ele não foi. Acredito, Deus, que tanto na internet ou quem sabe aqui, Pai Santo, há pessoas assim também, que disseram: eu vou seguir Jesus, mas não foram de verdade. Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos ficar da mesma forma que nós entramos nesse lugar, que nós tenhamos responsabilidade com a nossa vida espiritual, Pai. Que a tua palavra seja penetrante e cortante, como de sempre ela é. Usa o teu servo por misericórdia. Transforma, Senhor, este culto para o louvor da tua glória. Em o nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Queridos, após a confissão de Pedro, aonde Jesus ali com os seus discípulos, né, caminhando, a perguntar a eles qual o comentário acerca desse Jesus, dele mesmo, o que é que as multidões, as pessoas estavam comentando, quem seria este homem revolucionário que aí apareceu. E os discípulos começaram a dizer o que estavam ouvindo, né, das multidões. Uns dizem que o Senhor que é Elias, que é um profeta aí que ressuscitou, e etc, e etc. A pergunta que não poderia calar-se de jeito nenhum é a que Jesus fez. E vocês? E vocês que estão me seguindo? E vocês que estão aqui à minha retaguarda? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro tomando a parte, tomando a palavra, e disse aquilo que Jesus queria que os outros entendessem e dissessem: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Isso animou muito o coração do Pai e do Filho. Após esta cena, após dizer isso, os discípulos e Pedro foi advertido para que não contasse isso a mais ninguém, até porque a crendice local acerca do Messias era muito controversa. O Messias esperado pelos judeus era muito diferente do Messias que veio. O Messias dos judeus, que os judeus desejam e querem, ele tinha outras prioridades. Posso até adiantar, como umas prioridades que os crentes de hoje também têm. Os crentes de hoje, ou a grande maioria deles, infelizmente, também esperam outro Messias. Mas não é o Messias, o Filho de Deus. É outro tipo de Salvador. E Pedro identificou o Cristo, o Messias anunciado nas profecias. Após isso não falem para ninguém sobre isso. E dali por diante, no seu versículo 31, Jesus começa a informar qual que é o plano de Deus, qual que é o motivo, razão pelo qual Cristo, Jesus, se faz carne, segundo João, ele vem a este mundo, o qual ele mesmo criou. Qual que é o propósito de um Deus todo-poderoso, unigênito de Deus, vir a uma terra pecaminosa, por que não dizer suja e podre? Qual que é a razão? Qual que é o motivo? Se não for suficiente o que João registrou em 3,16, se isso não nos for suficiente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus começa a explicar a razão pela qual ele vem. E o que vai acontecer, e o que devíamos, e o que vamos ver, é o que nós devemos entender como vontade de Deus para nossas vidas. O texto diz que, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E como se não fosse suficiente, fosse morto. Mas aí, em 3 dias, depois ressuscitaria. Irmãos, a gente tem que começar a pensar com a mente dos judeus, para que a gente possa entender isso. Primeiramente, como os judeus tinham uma crendice em que esse Messias era um tipo de rei que viria
uma autoridade política que traria um reino, para ali implantaria um reino e libertaria da opressão, por exemplo, de Roma aos judeus. Acredito que muitos dos discípulos, inclusive Pedro, ainda estava assim meio que pensando nisso, pensando nessa situação. O Messias chegou, ele é o Filho de Deus. No entanto, a confusão agora era o que é que este Messias veio fazer, o que é que este Salvador veio fazer. Esta era agora o que da questão. Você imagine que após tantos milagres, tantas pessoas libertas, tanta coisa boa acontecendo, acredito que, se eu não me engano, não sei se a pesca maravilhosa já aconteceu aqui, nem me lembro se está mais para frente, está para trás, mas tanta coisa esses discípulos presenciaram de Jesus fazendo. Você imagina agora como é quebrar o clima, o que está realizando essas obras com poder e grande glória, olhar para eles e dizer, é necessário que o Filho do Homem, ou seja, ele, enfrente sofrimentos. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e que ele seja rejeitado pelos líderes religiosos. É mole? Pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. E depois disso, ele terá que ser morto. Fica difícil para a humanidade, para os líderes religiosos e para alguns crentes, ou para a grande maioria, esmagadoramente, entender que Jesus não veio para atender os nossos propósitos, e sim os propósitos do Pai, como ele mesmo disse. Nós às vezes ficamos muito frustrados, porque não associamos Jesus com sofrimento. Aliás, falar em sofrimento, quero extrair um tema para esta mensagem. O preço do discipulado é o sofrimento, seguido de morte. Alguém pode repetir? O preço do discipulado é sofrimento, seguido de morte. Que isso fique nos vossos corações. Este é o preço do discipulado. Muita gente, eu até já fiz parte desse montante de pessoas que pensavam num Jesus, e não era de tamanho de todo errado o que eu pensava. Só que eu pensava que o propósito, como muitos estão pensando, era este. Era o aqui e o agora. Eu pensava, Josimar, que quando uma vez eu acabei acidentando-me com o carro da empresa, não tive nada, só prejuízo material. Eu pensei que o Jesus que a Bíblia falava e que me anunciaram, ele era aquele que era o mecânico dali. Ele era o mecânico que ia prover aquilo ali para mim e eu não ia ter embaraço nenhum. E isso não aconteceu. Eu tive que tirar, foi do meu bolso. E louvo a Deus que não fui demitido. Eu pensava que quando um casamento acabou, eu pensava que o Jesus que anunciaram aí, ele estava descendo para atender as minhas necessidades, como a grande maioria esmagadoramente pensava. Ele vai restaurar o meu casamento, vai ser só vitória. Irmãos, nós não pensamos muito diferentes dos judeus. Nós queremos pensar em um Messias, em um Jesus que atende os nossos propósitos. E aí onde está a nossa frustração? Porque Jesus, ele tem propósito, e os propósitos que ele vive é os propósitos do Pai. E esses judeus, como por exemplo Pedro, após ouvir isso, eles ficam aterrorizados. Afinal de contas, o Messias veio, e agora está dizendo que vai sofrer, e agora está dizendo que vai morrer, e depois, e a gente? Como é que a gente vai ser liberto da opressão de Roma? Como é que a gente vai voltar a cultuar do jeito que a gente fazia? Essa perseguição, esses impostos, eles extorquindo a gente. Como é que vai ser? Esses cobradores de impostos, esses publicanos, que esses valores exorbitantes, impostos e tudo, essa perseguição. Irmãos, fica fácil a gente entender que ninguém entenderia
como ninguém entende hoje para que Jesus veio. É sinal que você passa nas igrejas, você assiste cultos que são gravados nas igrejas, e ninguém fala qual a razão, a finalidade para que Jesus veio. E o que ele enfrentaria para com isso. E nós somos condicionados por alguns líderes, por alguns ministérios, por algumas igrejas, e é tendência do nosso coração esquecermos do sofrimento e acharmos que sofrimento é só para um Messias, para um Deus, para Jesus. Que esse negócio de cruz, de morrer, de sofrer, de padecer, isso é coisa de Deus. Ele já fez por mim. Quem lhe disse isso? Quem foi que lhe enganou? A quem você tem dado ouvidos? Você pensou que ia passar ileso? Que não ia ter sofrimento nenhum? Que é só assim, vou seguir a Jesus, eu vou atrás dele, eu sou crente e está tudo bem? E é só vitória? E é só cantar aquela, agora é só vitória, agora é só... vai nessa. Após serem impactados com essa realidade, que Jesus já sabia, eles ficam perplexos, eles ficam ali aterrorizados. O dia que chega o Salvador, que chega a propiciação, no caso para eles não é os pecados não, né? É para os problemas dele, como estão fazendo. Estão indo para as igrejas, estão lotando os bancos, estão enchendo os bancos, está sendo difícil de caminhar no meio de alguns ministérios. Há uma briga muito grande nas igrejas por oportunidades, brigando, se matando. 20 fica no banco sentado, enquanto um está tendo oportunidade, e sacolejando o pé lá e dizendo, quando eu for ali eu faço e desfaço. Está vendo? A igreja nem glorificando, não gosta dele, não gosta dela. Ele não sabe pregar, ela não sabe pregar. Irmãos, eles foram totalmente impactados e Jesus queria, olha, já que vocês têm uma visão correta, Pedro, de quem eu sou, agora eu vou dizer a razão pela qual eu vim e o que vai acontecer comigo. Então ele revela tudo isso aos seus discípulos. Quando ele fala tudo isso, e no final diz, e morrer. Irmãos, como não fica o coração, a mente dessas pessoas? Se esse povo, que hoje estão enchendo as igrejas por aí, lotando, uma pessoa dissesse assim, você sabia que Jesus não vai fazer nada do que estão dizendo para vocês aí? Que ele não está nem aí para vocês, ele vai seguir as ordens do Pai? Quantos ficariam dentro da igreja se alguém dissesse que Jesus não vai fazer aquilo que alguns estão profetizando, estão dizendo, Deus manda dizer isso, Deus manda dizer aquilo, coisas completamente fora daquilo que é a vontade de Deus? Quem é que queria vir para a igreja? Irmãos, é notório, é simples. É notório porque que eles vão atrás dos seus propósitos. Eu subi a monte e me chateei muito com esse negócio de subir monte. Porque eu percebi que a ideia de subir monte, e até hoje a ideia de subir monte é a mesma. É atrás dos nossos propósitos. É atrás dos nossos propósitos. Nós estamos com um problema, levamos para o monte, grande coisa. Chega lá e no nosso caso pegava o nome das pessoas que estavam doentes, estavam com problema no casamento, sei o quê. Era tipo um macumbismo. Porque botava fogo no negócio, o misticismo botava fogo no negócio lá, e Deus era obrigado a fazer, curar, restaurar casamento, curar, libertar, sabe? E este é o propósito de Deus. É tanto, irmãos, que ao ouvirem isso, ao ouvirem o que de fato o Messias ia passar, e depois de ser rejeitado pelos líderes religiosos, os que ensinavam a palavra, vocês acham que hoje Jesus não é rejeitado pelos líderes religiosos? Vocês acham que não? E se eu disser que sim?
a ponto de ele dizer que está na porta das igrejas, batendo. Quase que, não dá para dizer que ele está implorando não, mas que ele está batendo na porta de algumas igrejas para entrar e não entra. E é igreja, viu? Ele não está querendo entrar no centro de macumba e nem num supermercado, não, em igrejas. Igrejas. Pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres e tudo mais. E depois de tudo isso, morrer. A esse respeito, então, ele, no versículo 32, ele falou claramente a esse respeito. Então, a reação não poderia ser outra. Todavia, vamos entender essa reação do apóstolo Pedro. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Então, depois de passar-se essa confissão de Pedro ser ali até elogiado, não aqui nesse texto, em outro, e os discípulos disseram, agora a gente vai descansar, nós vamos adorar o nosso Deus em paz, porque a opressão de Roma está com seus dias contados, e dentre outras coisas, não é só isso não, que eles pensavam não, eram outras coisas também. Jesus disse, não, eu vim só para sofrer, ser rejeitado pelo meu povo, como lamentavelmente ele é rejeitado hoje em muitas igrejas. Sabe como é que a gente sabe disso? Quando se prega o evangelho dele. Se você pregar qualquer outra coisa, show de bola, igreja cheia. Você prega a palavra de Deus, esvazia. Segundo o pastor Paulo Júnior, esta é a pior geração que já existiu nesse mundo. E talvez nem exista mais outra. É a geração de Jesus, os cristãos eram despedaçados no Coliseu pelos leões, mortos e estraçalhados, mães amamentando com suas crianças no braço, e os leões famintos por semanas, que eles deixavam ficar famintos para atacar, vinham e abocanhavam as crianças recém-nascidas, da forma que está, e eles cantavam louvores a Deus, e eles morriam louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus e Senhor, e não rejeitavam de forma alguma o Cristo ressurreto, e não rejeitavam de forma alguma o Evangelho, e não negavam a Cristo. Você vai negar a Cristo? Não, vai morrer, então morre. Aí hoje a geração atual é o seguinte, como Paulo Júnior disse, os líderes, por exemplo, que ainda têm compromisso com Deus, os líderes, os homens de Deus, não podem pedir que as suas mulheres cubram a sua nudez, que isso é motivo de escândalo e sair da igreja. Por isso que eu estou dizendo, quando começa a pregar o evangelho, não pode pedir que a pessoa se vista decentemente, que honre com seus compromissos, pois a palavra do crente é sim, sim, não, não. Essa palavra tem peso. Ela quer dizer que, e outra coisa, e que você não jure pelo céu e nem pela terra, porque a sua palavra como crente tem que ser, como a gente costuma dizer aqui, como um tiro. Ela tem que ter peso. Se você disse, acabou, não precisa jurar pelo céu e pela terra, não. Pedro traz Jesus como se puxando pelo braço, né, dá a entender. A parte começou a repreendê-lo. Após Jesus ouvir aquilo ali, olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, há de convenharmos que aparentemente, se nós fizermos uma análise assim prematura, uma análise precoce da fala de Pedro, Pedro foi injustiçado, não parece? Coitado. Vou até nome de Satanás. A intenção dele era boa. Afinal de contas, ele amava o Messias, gostava, estava impactado com aquilo tudo que estava acontecendo, naquele reviravolta. Eles tinham deixado tudo para trás para seguir o Messias, para seguir Jesus, então ele gostava. Porém, nota-se uma coisa aqui. O que é que Pedro quer fazer? Pedro quer fazer algo que já aconteceu lá, eu não me lembro se é em Gênesis, não, acho que em Gênesis não, acho que no próprio Mateus mesmo, no início do livro de Mateus, comenta.
quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Ali o diabo fez de tudo e prometeu os céus e terra, coisa que ele não tem, para que Jesus desistisse, adorasse ele e tudo mais. Foi ou não foi? A ideia aqui é a mesma. Não, deixa isso para lá, proste-se diante de mim, e eu te dou tudo isso aí é meu, tudo isso aí é dado, é meu. E Jesus tinha toda a oportunidade de não negar-se a si mesmo, de não perder a sua vida. Era simples, Jesus estava vivo até hoje. Se ele tivesse ido, perdido, conservado a sua vida terrena e perdesse a outra vida. Nós estamos falando de um Deus, isso não era possível. De forma alguma isso ia acontecer. Mas se ele fosse um ser humano como nós, ele tivesse dado ouvidos ao diabo, o plano salvífico de Deus tinha falhado. O que é que Jesus fez na ocasião após aquilo tudo ali? Levou até o pináculo, pula aqui embaixo, está escrito que aos teus anjos darás ordem a teu respeito. Olha essa pedra, está com fome? Já vai esses dias todinho. Diga essas pedras que se transformam em pão. E Jesus toma palavra. Está escrito também que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ah, se joga aqui embaixo, não está escrito que aos teus anjos darás ordem. Eu fico pensando nisso. Como o diabo ataca a igreja de Cristo. Da mesma forma, atacou o próprio Cristo com a palavra de Deus. Os líderes, os falsos, os cantores e tudo mais, atacam o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o evangelho. Distorcido, é claro. Com a própria Bíblia. O que é que Jesus fez? Ele negou a si mesmo. Ele se negou a fazer parte daquele plano. Porque ele disse que a comida e a bebida dele era fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele viesse e fosse trucidado mesmo. Morto, fosse assassinado. E sofresse tudo aquilo. E ele não negou este propósito de Deus. Ele negou a si mesmo. Compartilhando dos mesmos pensamentos do Pai, já que em essência eles são iguais, já que ele é o Deus Filho, Satanás perdeu. Nós precisamos urgentemente condicionar a nossa vida a uma palavrinha chamada sofrimento. Sofrimento. Senão a gente não vai chegar em lugar nenhum, não. A gente vai se perder no meio do caminho. Jesus voltou-se e repreendeu Pedro, porque que a ideia aqui é o seguinte: o propósito de Deus seria paralisado por aquilo que seria uma boa vontade, aquilo que seria uma coisa aos nossos olhos bem vista. Mas não, irmão, era a nossa salvação em jogo. Era a nossa redenção que o diabo queria negociar. O que Pedro quer fazer aqui, eu não sei, a Bíblia não diz inucentemente, alguns dizem até que ele foi persuadido pelo Satanás, e acredito que sim, é a mesma ideia. É a mesma ideia. Não, Jesus, de forma alguma você vai não. O quê? Morrer? Vai nada. Não vai não. E com esta boa intenção, Jesus o repreendeu. Quando eu fico pensando em boas intenções, eu fico pensando até que Romualdo disse uma vez, e isso eu já ouvi muitas vezes, só que ele relembrou isso há um tempo atrás, que de boa intenção o inferno está cheio. Pastor que diz que é pastor, tem uma boa intenção, mas não está pregando o que a palavra ensina, nem está ensinando. Cantores que dizem que Deus os chamou para cantar, e não estão cantando a glória de Deus, e sim o ego dos homens. Pregadores que dizem que pregam a palavra de Deus, estão pregando os seus propósitos. A gente nota facilmente
que não há nenhum tipo de rejeição. Rejeição. Jesus disse que nós devíamos observar uma coisa. Ele veio e sofreu. E todos aqueles que vivessem, que pregam, que vivem o Evangelho de Jesus Cristo atrairiam o mesmo sofrimento. Mas a gente não vê isso. A gente não vê. Aí eu fico perguntando-me a mim mesmo. Não pergunta a mim mesmo não, que eu não sou doido não. Porque eu sei que Jesus não é mentiroso. Eu pergunto a vocês, por acaso Jesus é um mentiroso? Então o que é que está havendo que essas pessoas que pregam o que querem, que cantam o que querem, que ensinam o que querem, não são repreendidas, não são rejeitadas? Eu acho que é o Evangelho que não está sendo pregado. Então, irmãos, Pedro é repreendido por Jesus, porque Pedro está pensando em coisas humanas. Talvez ele quisesse que o Messias ficasse e não morresse. Aos nossos olhos parece até louvável, mas olha o que Jesus disse. Ele respondeu, o que aqui mudou? Ele respondeu, voltou-se, olhou e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Versículo 34. A partir daí, Jesus começa a dizer-lhe. Então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém, a partir de agora ele diz, olha, depois desse mal entendido aqui, depois dessa confusão que foi feita aqui, eu faço como hoje também, depois dessa confusão que está havendo naquilo que se chama Evangelho, aqui em Riachão, por exemplo, e em todo o Brasil, quando a gente liga a televisão é desmantê-lo, depois dessa bagunça, desse engano todo, Jesus disse, olha, então chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se eu não me engano, eu não me lembro se é Lucas ou é Marcos que vai chamar essa cruz de cruz diária. Sabe por quê? Porque, primeiro eu acho que é mais prudente eu dizer a vocês o que é a cruz, o que não é a cruz. Eu acho que é melhor começar dizendo o que não é a cruz aqui. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser, né, tem que haver um querer, quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, aí manda, tomar a sua cruz e siga-me. Eu não me lembro se foi Lucas, ou se foi Mateus, talvez tenha sido Mateus, eu acho que foi Lucas, que diz, pegue, leve a sua cruz diária. Irmãos, o que a cruz não é aqui, sabe o que é? Você já viu aquela expressão de pessoas que têm um casamento conturbado, e há uma situação muito complicada naquela vida, e a gente às vezes por ser crente demais olha para o esposo, ou quem sabe para a esposa diz, tem jeito não, eu tenho que levar essa cruz até o último dia da minha vida, essa mulher é minha cruz, esse homem é minha cruz. Irmãos, essa cruz aqui que Jesus está falando não é sua mulher, não é seu marido não, não é o seu patrão. Essa cruz que Jesus está mandando pegar aqui e seguir ele, não é o seu patrão que é ruim, não é o seu vizinho que é ruim, não é o seu empregado que é ruim, ou seu esposo, sua esposa, não é a sua filha. Jesus tem que levar essa cruz até o último dia da minha vida, não. Essa cruz aqui não tem nada a ver com isso. Então a cruz não é isso não. A ideia, irmãos, de negar-se, primeiro existe uma ação nessa questão. É que ele diz, quem quiser vir após mim. Então há diretrizes, há meios. Como tudo na vida há uma organização, principalmente nas coisas de Deus. Já vi muitas vezes aquela expressão, não é de todo jeito que se serve a Deus, mas ninguém explica. Não é de todo jeito não, tem gente que pensa que quer servir a Deus é todo jeito, mas não explica. Diz isso, mas não explica.
Quem quiser vir após mim, ou seja, me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz. Aí eu vou acrescentar aqui no texto, não tem, no outro tem a palavra, pegue a sua cruz diária e venha e siga. Quem quiser é uma vontade, né? Quem quiser, né? Todos que querem. O presbítero Romualdo estava falando agora há pouco aqui de pessoas que ouvem a palavra, que fazem de tudo e que chegam a criticar os crentes como se fossem bem melhores do que os crentes. Onde, na verdade, se Deus realmente tivesse uma balança, por mais que os crentes sejam alguns desonestos e nos matem de vergonha, mas mesmo assim o estrondo para um lado da balança é grande. Não tem nem comparação. Então, se crente realmente não vai ao céu coisa nenhuma, imagine quem não serve a Deus. É para onde? Existe um lugar mais longe do que o inferno? Porque talvez os crentes fossem para o inferno e as outras pessoas têm que ir mais fundo. Então, queridos, negue a si mesmo. Você primeiro temos que entender o que é negar-se. Mas a gente vai entender negar-se quando a gente explicar o que é a cruz aqui. O quadro, ou a ideia da cruz, é de um condenado. Uma pessoa que foi julgada e condenada. E aqui, nos rigores da lei romana. Ela foi condenada e agora ela vai sofrer a pena. E a pena era carregar a trave da cruz, como Jesus carregou. Alguns dizem que ele carregou a cruz, né? Mas não, ele carregou. A ideia é da pessoa que está condenada, ela não tem mais o que se defender. Ela olhou assim e disse assim: espera aí, para eu ir adiante de Jesus eu tenho que fazer o quê? Aí alguém disse assim: ó, você não tem todos os seus sonhos, você não tem todos os seus planos terrenos, você tem família, você tem trabalho, você tem uma vida que você pensa, que você sonha, que quer assim, você quer e tal e tal. Você não tem sonho, você não quer ser um bom cantor, você não quer ser uma boa atriz, um bom advogado e tal, quer ser um bom empresário, sim. Você não quer ter um bom carro, você não quer trazer sua família que está no outro lado do mundo para morar perto, pronto. Você não só pensa só em você, eu só penso em mim. Os outros é os outros. Você não gosta de contar umas mentirinhas, né? Pronto. Para você pegar essa cruz aí, você vai ter que renunciar a tudo isso. Porque quem pega essa cruz aí não tem direito a nada, a não ser sofrer, padecer, enfrentar sofrimento. Aí a pessoa abre mão, como Jesus abriu, abre mão de tudo isso, do seu egoísmo, do seu orgulho, das suas vãs, dos seus vãs pensamentos, dos seus vãs planos, e prioriza, e agora fica sem alternativa nenhuma. O que resta agora é jogar a trave nas costas e padecer esta longa caminhada, como o nosso Messias também sofreu. E como é isso? Poxa, é simples, o texto diz. É simples, o texto fala isso. Negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Negar-se a si mesmo, irmãos, é literalmente colocar os propósitos de Deus, as vontades de Deus, a santa lei de Deus em primeiro lugar. É pensarmos como Jesus pensou. É passarmos de uma vez por todas a pensar e buscar e seguir a Jesus e fazer a vontade do Pai. E para isso acontecerá uma coisa que é isto que ninguém quer que aconteça. Inevitavelmente vai acontecer uma coisa. E é exatamente isso que ninguém quer. Imagine você que está livre, fazendo tudo que você quer. E de repente alguém disse: você tem que botar essa cruz. E a partir de agora você é um condenado.
Você agora vai passar todo o sofrimento e depois você vai morrer. E o cara, ele pode dizer assim, mas eu não quero isso, então pronto, não pegue a cruz. Mas Jesus disse, quem quiser vir após mim, ele está obrigando, tá? Tem alguma obrigação? Quem quiser vir após mim é assim, é desse jeito, é deste modelo, irmão Petrônio. Negue a si mesmo, pegue a sua cruz diária e venha. Aí o que acontece quando a pessoa faz isso? Pois, quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ao pegar a cruz, ao pegar a madeira, para seguir a Jesus diariamente, nós temos que nos negar diariamente. Os nossos sonhos, os nossos propósitos, eles não podem ser maiores e mais importantes do que os propósitos e as vontades do nosso Senhor. Família é importante, sim. Trabalho é importante, sim. Falando em família, Jesus disse que aquele que ama o pai ou a mãe, ou a filha ou o filho, mais do que a ele, não é digno dele. Quem ama mais os pais, as mães, quem ama assim demasiadamente, quem prioriza mais, quem dá mais ênfase, se sobrar tempo, aí faz as coisas de Deus. Às vezes a gente deixa de orar, irmãos, porque foi para o roçado, porque é uma prioridade terrena maior do nosso dia a dia. Então a hora de oração para Deus não tem, não fui para o roçado, não deu tempo de ler a Bíblia, porque tive que limpar um mato na frente da minha casa, que não tinha ninguém que limpasse. Porque eu fui trabalhar, porque eu fui dar uma volta com a patroa e as crianças, e aí não deu para estudar a Escritura, não fui ao culto hoje. Irmãos, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que sofrimento está havendo na vida da gente? Que cruz foi essa que alguém pegou? Que negasse a si mesmo é esse? Se o que vale é só as coisas terrenas, as coisas que nos interessam. Se é o nosso trabalho, se é a nossa família, se é o nosso bem-estar, se é a nossa saúde. E as coisas de Deus, as coisas do reino de Deus vai ficando. E a observância à santa palavra de Deus, que ninguém observa. Que ao invés de negar-se a si mesmo e não contar uma mentira, a pessoa mente. Ao invés de negar-se a si mesmo, quando aquela vontade do inferno vier, graças a Deus em mim não vem não, mas se alguém tem essa doença maldita, de viver em adultério, em fornicação e diabo a quatro, quando vier esta maldita, a pessoa que disse que foi após Jesus e que pegou a cruz, porque ela não nega-se, porque ela não desiste, nega-se. O negar aqui é isso, a pessoa está com a cruz nas costas, a pessoa é um condenado, Lenai, não tem mais o que fazer mais não, agora é só seguir a Deus e os seus propósitos. Esta é a ideia. Esta é a ideia, irmãos. Com isto, muita gente está querendo preservar a vida neste mundo. Mas o aviso de Jesus é que por esta razão, de não quererem renunciar e querer viver esta vida terrena, poxa, irmão, eu vou ter que me matar? Não, calma. Não é se matar. É viver uma vida terrena aos moldes mundanos, como se Deus não existisse, e a gente se igualar literalmente ao mundo, e a gente vê que já está assim, né? Que já tem até a própria igreja dançando quadrilha, que já tem pastores que, o presbítero Romualdo contou que outro pastor falou, que o macumbeiro entrou na igreja para brigar com o pastor, que disse que as coisas da macumba ele estava levando para lá, para o culto da igreja. Que negasse a si mesmo da fumaça é esse? Que vinha atrás de Jesus é esse? Que negasse a si mesmo é esse? Irmão, sobretudo, ninguém é bobo não, a gente vê as coisas. E é melhor que eu que estou falando, eu veja em mim do que ver em vocês. Sabia disso? Cada um olhe a você mesmo e pese-se na sua balança. Se você está negando a si mesmo,
Quanto você está valendo aí nessa balança? Qual é a prioridade para você? Alguém tem disponibilidade de renunciar-se e dizer assim, não, as minhas coisas são importantes, mas primeiro as coisas de Deus. Porque hoje é o contrário, né? A gente faz as nossas coisas, há prioridades. O trabalho em si é prioridade. Aí, e o reino de Deus? E as coisas de Deus? Irmãos, é um negócio complicado. Mas as pessoas afrouxaram de um jeito que ninguém quer servir mais a Deus, mas não. Esse negócio de pegar a cruz, de sofrer, ninguém quer sofrer não, irmãos. Ninguém quer sofrer não, negar-se a si mesmo, deixar de mentir, as pessoas têm maior dificuldade em querer negar-se. E segurar a língua para não inventar mentira, falso testemunho, fofoca. E os desonestos dentro da igreja. E as pessoas desonestas que gostam de negociar com isso, com aquilo, com contrabando, com coisas roubadas, compram e não pagam. Essas pessoas não conseguem negar a si mesmas. A vontade do seu coração é preservar a vida delas aqui, elas frutificar aqui, elas enricarem aqui. E muitas dessas pessoas, quando essas pessoas estão fora da igreja, a gente entende. Mas o problema, às vezes, estão dentro da igreja. Aí ficam os ímpios dizendo que não quer ser crente não, como fulano, como cicrano. Eles já não têm vontade de querer vir. E o diabo arruma um jeito de fazer com que os próprios crentes, como o próprio Pedro comeu corda aqui, certo? E alguns pastores, alguns cantores, alguns pregadores. Porque Deus me chamou para isso, Deus me chamou para... Deus chamou para nada, rapaz. Muitas dessas pessoas, às vezes, não passam nem no cargo de ficar na igreja, na portaria. Continuando, para a gente terminar. Então, irmão, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Aí Jesus disse, agora veja bem, você com seus sonhos, com os seus devaneios, o que adianta? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o desfecho dessa história, de quem prioriza tudo na vida dele, menos as coisas de Deus, não tem oração, não tem leitura da palavra, não tem dia para ir culto, não tem culto doméstico, não tem escola bíblica, não tem nada, ninguém prega para ninguém, ninguém evangeliza ninguém. Que negasse a si mesmo. É este. Que negasse a si mesmo. E Jesus disse, o que adianta, hein? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vale a pena? Porque é isso que vai acontecer. É isto que vai acontecer. Aí ele diz, se alguém envergonhasse de mim. Aí agora ele vai dizer, se alguém se envergonha de mim. E das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora. É mole? Se isso acontecer, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com santos anjos. A ideia não é de uma vergonha humana. Não é que Jesus vai ficar com vergonha. A palavra carrega um sentido de que quem negar a Cristo, de quem ignorar tamanha salvação que está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta pessoa será negada, será ignorada, será deixada, será condenada, porque é pecadora. E mesmo assim a luz veio ao mundo, para que esta pessoa se arrependesse dos seus pecados, negasse a si mesmo, para viver os propósitos e a vida do nosso Messias, do nosso Salvador. Mas essa pessoa não quis, não quer. A vida dela é mais importante do que o Deus da palavra, do que o que está por vir. Como esperam essas pessoas escapar
de tamanha condenação. Então, quem negar Jesus, quem negar Ele, quem negar a palavra, quem se envergonhar, ele também se envergonhará. Jesus vai terminando dizendo: eu lhes garanto que alguns dos que aqui estão de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Alguns estudiosos, alguns teólogos concordam, e eu acredito que é mais conveniente dizer isso, que Jesus se referia ao que aconteceria num episódio mais na frente, a transfiguração, em que Jesus apareceu da sua forma gloriosa, aleluia, apareceu como ele é, e aqueles homens tiveram o merecimento de vê-lo, não como um homem comum, mas como ser supremo, como o Messias, como o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá, o Salvador. Aqueles homens viram, e não só ele, viram também os profetas, que já morreram. Eu me lembro, e ecoa nos meus ouvidos o que Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, do versículo 8 ao 12. Aqueles homens já tinham morrido. Elias, não era, Romualdo? Estava lá. Esqueci o outro agora, é Moisés, né? E eles queriam fazer tendas e tudo mais quando viram aquilo ali. Uma voz do céu estrondou e falou a respeito do filho: este é meu filho amado, algo assim. Os discípulos caíram com o rosto em terra. Que cena gloriosa, irmãos. Eu escuto o apóstolo Paulo dizer: e se somos filhos também, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aliás, não está em 2 Timóteo 2, 8 ao 12, não. Está em Romanos 8, 17 ao 18. Está em Romanos 8, 17 ao 18. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao 12, diz assim: lembre-se que Jesus Cristo, descendente do rei Davi, ressuscitou dos mortos. Estas são as boas novas que eu anuncio, no caso Paulo. E por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para todos os escolhidos. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. Aleluia, irmãos. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus negou-se a si mesmo. Você notou que ele amava o amigo, mas que ele atendeu o propósito do Pai? Quando ele ressuscita Lázaro, o propósito do Pai era mais importante que qualquer coisa. Deixa ele passar lá 3 dias, ele morre, ele espera para que se cumprisse a vontade do Pai, para que ele viesse a ser reconhecido como Messias e houvesse conversão, e assim houve. Qualquer outra pessoa no lugar de Jesus atenderia os desejos humanos, ignoraria a vontade do Pai e não deixaria que Lázaro morresse. Mas Jesus fez a vontade de Deus. Irmãos, que nós possamos meditar, amados de Deus, em tudo isso, e que nós possamos usar o nosso tempo de forma que nós priorizemos, que pelo menos nós empatemos, que usemos o nosso tempo 50% para Deus, 50%, se não for possível 60% para Deus, 70%, pelo menos 50%, que nós venhamos nos negar cada dia com a nossa cruz, com a nossa cruz nas costas, negar as nossas vontades pecaminosas, o nosso ser, para que Cristo sobressaia sobre nós, para que o Evangelho faça aquilo que Ele veio para fazer, e que aconteça aquilo que também o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios: quem está em Cristo Jesus, nova criatura é.
Se nós realmente pegamos a cruz, se formos atrás de Cristo, só pegamos a cruz se for os moldes dele, se for da maneira dele, de outra forma não tem jeito. Temos que negarmos a nós mesmos e vivermos os propósitos de Deus para nossas vidas. E o propósito de Deus é que toda a carne, todo ser humano se salve. É que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da pessoa de Cristo. Se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e sejam salvos em nome de Jesus. Esta é a vontade de Deus, pois Deus não veio ao mundo, o Filho do Homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas veio para que, por intermédio dele, o mundo, ou seja, as pessoas, viessem a ser salvos. Quem não crer já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa nos abençoar, irmãos, em nome de Jesus, e amém.